Seja bem-vindo à nossa análise diária. Hoje, dia 23/10, nossa segunda-feira, finalizando o nosso mês de outubro. A gente já tem alguns cenários aí que já estão evidentes em relação às regiões dos gráficos, que a gente pode estar trabalhando aí à medida em que o preço for se comportando de forma favorável para a gente. Então, compartilhando aqui meu gráfico com vocês, a gente vai dar uma olhada em relação a esses ativos, tá? Lembrando que nossas análises diárias acontecem segundas, quartas e sextas-feiras. A gente sempre entrega isso na parte da manhã. Então, você consegue, através dessa dinâmica que a gente faz da leitura dos preços, do comportamento do candle, né? Nós conseguimos também transferir para os 2 dias que não tem análise, que é terças e quartas-feiras. Logo, né, quando o gráfico dá o ponto de entradas e as regiões de entrada, você consegue fazer as negociações ou acompanhar a continuação ou a reversão desse movimento, caso isso seja o cenário que esteja acontecendo, tá? Para facilitar a leitura de vocês, eu sempre tento casar esses pontos com a movimentação para que vocês consigam acompanhar de forma operacional essa movimentação desses preços, tá? Então, eu vou compartilhar meu gráfico com vocês e aí a gente vai estudar esses ativos juntos. Nossa linha de raciocínio do DXY. O DXY, gente, é o índice do dólar americano, né? Combinado com uma cesta de outras moedas, como o Ien, como o euro, como o CAD. Então, ele reflete muito o comportamento em relação aos outros pares, né? Ele faz uma correlação positiva ou negativa em relação aos outros pares. Sendo assim, a gente utiliza ele como uma fonte de orientação sobre as possíveis direções que os ativos podem ir. É claro que isso apenas nos dá embasamento, mas não quer dizer que ele vai ser determinante sobre o comportamento do ativo, tá? Então, os pares que a gente faz paralelo ao DXY acompanha as oscilações desses pares, tá? Então, seguindo a linha de raciocínio que a gente está traçando aqui, né? A gente tem essa regiãozinha, conforme eu já falei várias vezes nos vídeos anteriores. Caso você tenha dúvida, é só voltar aos vídeos. Aqui é a região de 50% em cima deste movimento aqui, em que a gente está esperando uma retração, também em cima dos 50% aqui. Para isso, ele precisa confirmar o rompimento dessa região. Ponto. É o que estamos fazendo e estamos aguardando. A gente simulou isso como uma possível, para nos orientar em relação a esse ativo. E aí, então, no dia de hoje, a segunda-feira, ele está ganhando força aqui, e o que esperamos é que ele rompa, tá? Vou jogar aqui para o H1, que vai dar para ver melhor sobre essa região. O que que acontece aqui neste ponto, né? Este ponto é uma zona, uma leve zona de suporte para o H1. Logo, né, o preço, embora esteja aqui numa linha de tendência e estava acumulando aqui nesse cenário de triangulação, ele está vindo forte aqui, ganhando força para baixo, e ele pode vir parar nesse 105 aqui, ganhando uma zona aqui de suporte e podendo levar o preço novamente para cima, ou voltando para a nossa linha de tendência, ou voltando para esse preço do 107, o que nos faria concluir que é uma região de acumulação. A gente tem que esperar o comportamento ao longo dessa semana para a gente ver o que ele vai vir a fazer, tá? Vamos ficar ligados, porque a gente já falou bastante sobre isso. E esses ativos já estão, o DXY já está fazendo o que a gente espera em relação a ele, tá? O euro-dólar, que é um par que também correlaciona de forma negativa em relação ao DXY, então logo ele ganha força aí para movimento para cima, ó, né? A gente estava esperando que ele fosse segurar em cima dessa região mesmo aqui de suporte, né? Segurando bonitinho aqui na região de suporte. Então, né, ele tinha uma linha de tendência aqui, que era uma linha de tendência que estava sustentando aqui os nossos candles, linha de tendência que indica os candles. Eu até falei, né, que toda vez que ele tocou, ele deu uma engolfada. Então, ele continuou o movimento de baixa, né, na última semana, e essa semana já está rompendo a nossa nosso preço de referência aqui. Então, ele vai ganhar bem possivelmente força até essa região aqui do 1,08, tá? Que é o que a gente também já tinha previsto, já tinha falado isso nas análises. Não tem nenhuma novidade aqui no que estamos falando, né? O Shao USD,
que rompeu barreiras aí do inimaginável em relação ao movimento de alta que ele fez, né? E aqui em cima da regiãozinha que a gente falou que poderia ser o quê? Né? Vamos só repetir a linha de raciocínio. A gente tem esta movimentação aqui que vem acontecendo. Pera, acho que ela está mais embaixo. Essa movimentação que a gente traçou aqui, peraí. Aqui, né? Ele fez aqui um movimento de alta, né? Retraiu 50%. A gente já mediu isso nos vídeos anteriores e está subindo, tá? Essa subida pode ser uma retração em cima desse movimento de baixo que ele fez e ele vem fazer um movimento menor, né? Agora, o movimento realmente macro aqui é o movimento de alta dele em relação ao movimento de baixa, né? Então, aqui ele pode tentar segurar em cima desta região para ganhar força para baixo. Pode, tá, gente? É uma região, tecnicamente, em que nós podemos fazer algumas entradas, tá? Tá vendo? Vocês estão vendo aqui, ó, o preço onde ele tá? Várias tentativas do preço, inclusive tentar subir e não ganhar força, né? Então, vamos deixar marcadinho aqui essa região, bem bonitinho para nós. Vamos desmarcar isso aqui e dar um zoom. O que que acontece aqui, tá? Esse cenário aqui, o gráfico, né? Se de fato esse preço se confirmar como uma região forte de resistência, tá? Essa regiãozinha aqui, se confirmar como uma região forte de resistência, ele pode voltar a ganhar força para baixo sem problema algum, tá? No entanto, há grande chance dele manter o movimento de alta dele, porque a tendência principal, conforme eu mostrei para vocês ali, é de alta, tá? O que que a gente vai fazer aqui para nos facilitar essa leitura? A gente vai marcar aqui um ponto, que seria um possível ponto onde ele faria uma reversão em relação ao preço. Então, ele vem, volta, se ele ganha força aqui para baixo, aí ele começa a vir para as esferas mais baixas, tá? Achei isso não aconteceu, ele fez continuação do movimento de alta. Ótimo. Vou até ajustar esse ponto aqui, vou botar esse ponto mais para cima aqui. Ganhando essa movimentação para cima, obviamente ele vai continuar o movimento. A tendência principal é de alta, para que ele ganhe força de alta. No entanto, o ouro pode respeitar essa região e vir a cair. Logo, o que eu aconselho a vocês é aguardar essa região se confirmar para que vocês tomem a medida. Caso você já venha comprando aqui, né, desde aqui de baixo e venha carregando essas compras, talvez seja adequado aí também você segurar um pouquinho mais aqui e comprar ou nesse fundo ou no rompimento dessa região. Não tem muito o que se fazer, tá? O ouro tá realmente numa região que a gente tem que esperar. Que semana passada ele estava ótimo para a gente tentar negociar ele, mas essa semana começou com um pouquinho de engasgo e paciência, 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 que uma hora ele vai dizer o que ele quer fazer. E aí o nosso dólar ien segue segurando o nosso preço dos 150 ali, já tem umas 2 semanas, e ele pode vir a ganhar força. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem 5 dias que ele está engasgando aqui em relação a essa região, e obviamente a gente pode esperar um movimento forte para baixo aqui em breve, tá? Esse seria o nosso primeiro ponto aqui em que o preço seguraria nessa região, tá? Para o H1, vou colocar só mesmo para a gente ver como estudo, mas ele tá muito enjoado. Olha como que tá os pavis, tá vendo? Toda vez que o preço é jogado para cima, ele ganha força, tá vendo? Ó? Então, não é um momento, igual aqui também, ó. Inclusive foi notícia. Não está no momento muito bom para a gente tentar fazer alguma coisa, a não ser pensar em venda, começar a pensar em venda e tomar medidas de venda com lotes um pouco mais baixos para vocês não colocarem tanto o risco em cima dessas ordens, tá? Porque ele vai estar começando a confirmar a região e em breve a gente vai ver uma movimentação linda de baixa para ele aí, com quase toda certeza, tá? Bom, é isso. Para análise da segunda-feira, a gente tem aí o dólar dando uma direção, o euro-dólar dando uma direção,
o DXY dando uma direção, mas o ouro dando uma leve agarradinha numa região ali tecnicamente interessante, de possível reversão. Então, continuação, a gente tem alguns pares e só o ouro que a gente pode estar esperando um pouquinho mais. Mas caso você queira entrar, você já sabe quais são os riscos e o que que você tem que fazer diante daqueles posicionamentos ali, tá bom? É isso. Um beijo e até quarta-feira.